Você crê na realidade do sofrimento eterno? O que você pensa sobre isso? Vamos estudar sobre esse tema hoje no nosso programa EBD Comentado Online, edição Jovens. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online, edição Jovens. Eu sou o pastor Mário Luna. É com alegria, satisfação que eu recebo você aqui mais uma vez. Mas você também pode estar chegando pela primeira vez. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Fique conosco até o final dessa programação, porque nós temos lições preciosas para aprender em relação à palavra de Deus. Antes de falar da lição de hoje, eu quero falar da lição do próximo trimestre, que é o primeiro trimestre de 2024, lições bíblicas jovens, o fundamento dos apóstolos e dos profetas. É sobre isso que iremos estudar no próximo trimestre, a doutrina bíblica como base para uma vida vitoriosa. Então, você já sabe aí qual é o tema. Mas eu quero também falar do tema de adultos, tá? O corpo de Cristo, origem, natureza e missão da igreja no mundo. Por que na lição de jovens eu falo do tema de adultos? Porque, na verdade, já que no canal está aqui para você disponível todas essas aulas, você pode estudar. Então você vai ter um conhecimento maior, você vai poder praticar o que você está aprendendo, e isso vai fazer com que você tenha um crescimento também. Então, não deixe apenas, não estude apenas a lição bíblica de jovens, estude também adultos. Com certeza você vai ter um aprendizado muito maior. Então, nós continuamos aí no nosso quarto trimestre de 2023, a prova da vossa fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. E a lição de hoje é a lição 13, que é a penúltima lição, tá bom? Que vai ser ministrada no dia 24/12 de 2023. Eu sei que é véspera de Natal, é uma lição que talvez muitas pessoas não vão lá no templo para poder participar, mas você tem inclusive aqui a possibilidade, tanto essa lição como a lição de número 14, que vai cair na véspera de Ano Novo, para você estudar com antecedência. Fé para crer na realidade do sofrimento eterno. Nesse momento, vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu peço perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas neste momento. Eu me coloco diante da Tua presença, Senhor querido, pedindo ao Senhor que possa iluminar a minha mente para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo também, para que juntos possamos colocar em prática. Eu te peço um programa, Senhor, mais uma vez edificante. Peço que o Senhor possa tirar todo o impedimento, toda a distração, para que possamos ter compreensão da Tua palavra para praticar. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, texto principal da nossa lição de hoje. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse 21, versículo de número 8. Quando se fala de tímidos aqui, não está falando de uma pessoa que tem uma personalidade tímida, mas sim daqueles que têm vergonha de ser um cristão, vergonha de falar do amor de Deus no sentido de se colocar como um cristão. É dessa timidez que está se falando. Resumo da lição: sofrimento eterno é uma realidade, assim como a vida eterna na presença de Deus. Sofrimento eterno e vida eterna, um ao lado do outro, e são opostos. Texto bíblico, Mateus capítulo de número 25, versículos de número 29 a 34 e versículo 46. Eu vou colocar esse texto na tela para termos uma ideia do que está sendo tratado aí nesse texto bíblico, para termos essa compreensão nesse caso, tá? Mateus capítulo de número 20. Vamos lá. Mateus capítulo de número 25, versículo de número 29. Mateus 25, 29 a 34. Texto na tela. E o 46. Porque qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas o que não tiver até o que se tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, todos os seus santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas.
Versículo de número 33, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E agora nós temos aí o versículo de número 46. 46 também, que diz assim: e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, o sofrimento eterno é uma realidade, está aqui na Bíblia bem claramente. Tem muitos outros textos que falam sobre isso, tá? O comentarista da lição, pastor Eduardo Leonardo Alves, nos fornece o seguinte para entendermos o tema dessa lição. Essa lição vai ser dividida só em 2 tópicos, tá? Ela não vai ter 3 tópicos. Objetivo da lição: compreender o que é a morte eterna. 2. Explicar a respeito do juízo divino para os ímpios. Bom, você já conhece aí o projeto Mais 3 Inscritos do canal? É um projeto para que outras pessoas sejam edificadas assim como você também tem sido edificado. Então, eu sempre falo sobre esse projeto aqui no canal, preste atenção. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça seu comentário, divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Então você já se inscreveu no canal, ativou o sininho das notificações? Não deixe de colocar lá o seu like e também, ao mesmo tempo, comentar o que você tem achado dessa aula, de que lugar você assiste e compartilhe a aula. E eu quero mostrar para vocês aí, dentro desse projeto, nós já estamos aí. O projeto o propósito é chegarmos até o dia 31 de dezembro de 2023, tá bom? Essa aula vai ser ministrada no dia 24 de dezembro, mas ela vai ao ar no dia 9 de dezembro, tá bom? De 2023, chegarmos aos 40 mil inscritos. Faltam agora menos de 1.000 inscritos, ou seja, faltam aí 977 inscritos. Você pode colaborar para chegarmos aos 40 mil. Não é uma questão de número, é uma questão de vidas alcançadas, tá bom? Introdução. Estudamos a respeito dos fundamentos da fé cristã. Vimos os argumentos que alguns críticos do cristianismo utilizam para tentar desacreditar a fé. Ao longo do trimestre foi isso que nós vimos também. Nesta lição trataremos sobre a realidade do sofrimento eterno. Veremos a partir das afirmações bíblicas o destino dos ímpios. Tópico 1. A morte eterna. 1. O castigo infindável. É um castigo que não tem fim. Talvez alguém diga, mas que injustiça. Como é que um Deus amor pode permitir que haja um castigo sem fim? Ele tem dado a condição para qualquer ser humano se livrar desse castigo. Se nós não queremos nos livrar, isso não vai ser culpa dele. A respeito da morte eterna, cremos naquilo que Jesus afirmou em Mateus 25:46, a respeito do castigo dos ímpios, como já lemos. E irão estes para o tormento eterno, quem? Os ímpios, mas os justos para a vida eterna. Lembre-se que justo aqui são aqueles que foram justificados através do Senhor Jesus Cristo, da sua morte. Jesus declarou que os ímpios, aqueles que não se arrependeram de seus pecados, vão enfrentar o tormento eterno. O destino dos incrédulos é somente um, não tem 2, 3 ou 4, é só um. A condenação eterna do inferno. Qual é o destino do justo? Vida eterna. Qual é o destino do incrédulo, do ímpio? Morte eterna, sofrimento eterno. Tá? Este lugar de tormento e sofrimento é o lugar preparado para o diabo e seus anjos. Deus não fez o inferno para o ser humano, mas todo aquele que segue o diabo, segue os seus anjos, ou seja, os anjos caídos, segue os demônios, terão o mesmo fim. Não se deixe enganar, o lugar destinado à alma dos ímpios e de todos os que rejeitaram o plano de Deus para a salvação chama-se inferno, que significa lugar inferior. Inferno, lugar inferior. Os ímpios são todos aqueles... Vamos fazer uma definição de ímpios? Os ímpios são todos aqueles que cometem impiedade. A prática da impiedade se define na ausência dos atributos morais de Deus nos seres humanos, devido ao pecado original. Assim, ímpios são aqueles que são governados por sua natureza, praticam tudo o que é contrário a Deus e não estão dispostos a se arrepender de seus pecados. Por isso são chamados de incrédulos, pois se recusam a crer e se arrepender. E aqui nós temos uma preocupação. Porque há pessoas que estão na igreja que têm práticas ímpias. E ele estaria classificado, por causa das suas práticas,
como alguém que comete impiedade. Então, cuidado, porque as nossas obras são avaliadas por Deus. Eu não sou salvo pelo que eu faço, eu sou salvo pelo que Jesus fez. Mas o que eu faço é prova que eu realmente aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador e entendi que uma vez que eu sou um cristão, eu preciso me comportar de uma forma diferente. Por isso, eu estou dentro de um processo de santificação. Eu oro, eu jejuo, eu leio a palavra, eu vigio. Tudo isso faz parte do processo de santificação. Agora, o ímpio é aquele que comete impiedade e é chamado de incrédulo porque se recusa a crer e se arrepender. Lição principal, Jesus afirma em Mateus 25:46 que os ímpios enfrentarão tormento eterno. O destino dos incrédulos é o inferno preparado para o diabo e seus anjos. A condenação eterna aguarda aqueles que rejeitam o plano de Deus para a salvação. Veja bem, Deus estabeleceu um plano. Nesse plano, seu filho é entregue para morrer. Ele sofre, ele não tem pecado e nós queremos... Ele morre, ressuscita, dá ordem para pregarmos o evangelho e nós não queremos, muitos de nós não queremos aceitar a salvação que Deus está oferecendo. Então, qual vai ser o final? Se nós rejeitarmos essa salvação? Não podemos rejeitar a salvação. E isso é tão sério que eu quero colocar um texto aqui para vocês. Hebreus capítulo 2, a partir do versículo 1. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Então, imagine o que há de acontecer com aqueles que negam, rejeitam, não aceitam a salvação que Deus está oferecendo. Sofrimento eterno. O destino dos ímpios é isso que vai acontecer. E aqueles que se dizem estar em Deus e praticam coisas que são contrárias àquilo que Deus estabeleceu, ele corre o risco de ir para o mesmo caminho. Jesus não deixou dúvidas ao afirmar a respeito da recompensa e do destino dos crentes fiéis e dos ímpios. Crentes fiéis. Veja que não basta só ser crente, tem que ser um crente fiel. Por isso que eu disse que ele corre o risco, porque se ele praticar essas obras e não se arrepender, ele vai para o sofrimento eterno. Os crentes fiéis ouvirão: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25:34. Não é um improviso de Deus. Deus não está improvisando algo. Isso já está preparado desde o início. Então nós precisamos atentar para essa salvação que está sendo oferecida e vivermos à luz dessa salvação. Já os ímpios que não se arrependeram de seus pecados e não aceitaram o plano divino da salvação ouvirão: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Veja bem, de um lado ele disse: vinde benditos. Do outro lado ele disse: apartai de mim, malditos. A maldição, o juízo de Deus está sobre essas pessoas. E não saiu o juízo por quê? Porque elas não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Apartai de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Deus não preparou o inferno, a princípio, para o ser humano. Mas aqueles que seguem as obras de Satanás vão para o mesmo lugar que ele. Cremos que o perverso sofrerá eternamente e ficará de fora da Nova Jerusalém. Nossas atitudes e escolhas no presente vão determinar nosso destino. Por isso, seja sábio e faça as escolhas certas de acordo com a palavra de Deus. Existem aqueles que creem que todos serão salvos. Ninguém vai para o inferno, só que não é isso que a Bíblia diz, não. O universalismo apregou a isso. Salvação para todos. Isso não é verdade. Isso não está na Bíblia. Inclusive, há quem chegue ao ponto de dizer que a salvação é até para Satanás, para os demônios. Totalmente deturpado esse ensinamento. É por isso que nós temos que estudar a palavra de Deus, aprendermos a palavra de Deus. É importante que os jovens, que os adultos, que os adolescentes, que todas as idades estejam aprendendo a palavra de Deus. Vão para a escola dominical, culto de ensino da palavra, estudos bíblicos. Se puder fazer um seminário também, aqueles que já estão em condição,
tá? Tem uma idade aí favorável, tem condições, faça. Aprenda a palavra. Porque as heresias, os falsos ensinos, eles estão aí. E muitos deles não vêm assim de uma forma tão agressiva, não. Vem de uma forma muito sutil. Então é por isso que eu preciso aprender a palavra, estudar a palavra. Talvez você diga, pastor, mas eu tenho muita dificuldade de compreender a Bíblia. Aí eu digo para você, existem meios. Tá aqui, ó. Curso online, como facilitar meu estudo da Bíblia. Você pode adquirir, o link está na descrição. É um valor acessível. É um investimento para a sua vida. A gente faz tanta coisa nessa vida. Você deixa aí de comer um lanche 2 vezes, 2 lanches. Daqui a pouco você já tem um valor aí para poder investir. E aí você vai aprender as etapas do estudo bíblico, métodos no qual você pode estar fazendo o seu estudo. Pessoas já têm adquirido, já têm falado bem e têm dito que já está compreendendo algumas coisas. Então, siga o mesmo caminho, mas não dê desculpa, não pode, certo? Não pode dar desculpa, porque senão nós temos aí problemas. Qual é a lição principal aqui? Jesus é claro sobre a recompensa dos crentes fiéis e o destino dos ímpios. Os fiéis herdarão o reino, preparado desde a fundação, enquanto os ímpios enfrentarão o fogo eterno. Escolhas atuais moldam o destino, sendo crucial agir em conformidade com a palavra de Deus. Lembra, Adão e Eva estavam num ambiente perfeito, mas eles desobedeceram a Deus. Foram contra aquilo que Deus estabeleceu. Só que o plano de salvação vai colocar o homem de novo num ambiente perfeito, onde não vai haver dor, nem choro, nem morte, nem clamor, porque as primeiras coisas são passadas. Mas enquanto estamos aqui nessa terra, vamos enfrentar desafios por causa do pecado que entrou na nossa natureza. Enquanto estamos aqui, o pecado faz parte da nossa natureza, mas não pode mais nos dominar, aqueles que estão em Cristo. Então vivemos uma vida para a glória de Deus. Vamos em frente. Não desanime, não pare, não desista. Deus é justo. Talvez alguém diga, Deus é injusto. Por quê? Você vai ver. O que a maioria das pessoas deseja receber depois da morte é uma vida no céu, em paz e sem sofrimento. E aqui me fez lembrar de algo. No ano de 2013, eu e meus irmãos fomos visitar meu pai. 2013, tem 10 anos. Nós fomos visitá-lo e ele estava doente, acamado. Ele estava ficando mais na cama, na verdade. Ele não estava doente, mas ele estava acamado. E aí já não tinha mais a mobilidade de antes. As pernas já estavam um pouco encurvadas, então ele deitava e ficava com as pernas, né, em vez de estar esticadas. E nós fomos visitá-lo. Em de repente, momento, saiu todos de dentro do quarto, só ficou eu. E aí meu pai olha pra mim e aí aponta pra cabeceira da cama, pois a cama tava nessa posição assim, tá? E aqui tinha uma cabeceira. Eu acho que fica melhor eu colocar assim. A cama tava nessa posição, aqui tinha uma cabeceira. E eu tava de frente aqui da cama dele. E ele aponta para a cabeceira da cama. E tinha na cabeceira da cama o quê? Uma Bíblia que nós havíamos dado anos anteriores em um dos dias dos pais para ele. Meu pai não servia ao Senhor. Meu pai era um homem muito difícil. Não tinha como pregar o evangelho para ele, porque ele era um homem muito duro. Ele foi embora de casa, eu tinha 5 anos de idade. E a gente visitava ele de quando em quando. E aí, nessa época ele já estava com 86 anos e ele estava nessa situação. E aí saiu todo mundo e aí ele me mostrou a Bíblia. E aí o que eu fiz? Eu pedi que ele pegasse, ele pegou, estendeu os braços para mim e me deu a Bíblia. E eu peguei a Bíblia e o Senhor ministrou o meu coração. Eu abro em João 3,16 e li. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E foi por isso que eu falei, que eu me lembrei, o que a maioria das pessoas deseja receber depois da morte é uma vida no céu em paz e sem sofrimento. E eu perguntei para ele, meu pai, o céu é um lugar bom? Ele disse que era. O senhor deseja ir para o céu? Ele falou que desejava. Então se cumpre isso aqui. Ele não servia a Deus. E ele disse que queria ir para o céu. E aí eu disse para ele, para o senhor ir para o céu, o senhor precisa aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador.
O senhor quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador nesse momento? E aí ele ficou pensando, eu falei, meu pai, o senhor tem certeza que amanhã, o senhor vai estar vivo? Ele disse que não. Então eu disse, o senhor não pode adiar essa decisão. O senhor precisa aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu confesso para vocês que eu não fui lá para pregar o evangelho pro meu pai naquele dia. Mas Deus criou todo um cenário. Era anos de oração que nós orávamos para Deus salvar meu pai. E eu digo para você, foi mais de 20 anos orando. E aí o que aconteceu? Meu pai naquele momento levanta as duas mãos para Cristo e aceita Jesus. 2 meses depois meu pai foi internado e veio a óbito. E ele partiu em Cristo. Então as pessoas, elas têm essa vontade de morar no céu. Mas o que elas precisam entender é que só vai para o céu aqueles que aceitarem Jesus como seu único e suficiente Salvador, se arrependendo dos seus pecados. Tal desejo é válido? Sim. A vida eterna no céu é uma dádiva que somente os que creem no sacrifício de Cristo e recebem o perdão dos pecados podem desfrutar. Pastor, por que uma pessoa boa, na ótica humana, tá? Boa na ótica humana, que faz o bem, ajuda pessoas, não pode ir para o céu, mesmo que não aceite Jesus? Porque ela está culpada diante do tribunal de Deus por causa do pecado original. Ela é descendência de Adão e em Adão passou a haver culpa. E como somos descendentes de Adão, todos nascemos condenados. Então a única forma de não haver condenação sobre nós é aceitando Jesus. Por quê? Porque foi ele que pagou a nossa dívida morrendo no nosso lugar. Mas como ele não tinha pecado, a morte não pôde reter Jesus. Então ele morre e ressuscita. E ao ressuscitar, ele dá direito a cada um que o aceita para ter vida eterna. Ou seja, nós passamos pela morte física, passamos, mas nós não vamos ficar presos. O ser humano, ele tem alma e espírito, e a alma e o espírito não morrem. É um engano quem acha que morreu, acabou. Não morre. Existe o destino. Tem a vida física, mas tem a vida espiritual. E aí, aonde vamos passar a eternidade? Eternamente com Deus ou separadamente em sofrimento sem Deus? Somos nós que escolhemos. Mas as pessoas precisam saber disso. Durante todo o trimestre, desse 4º trimestre de 2023, nas lições bíblicas adultas, tratamos sobre missões. A igreja precisa cumprir seu papel de falar do amor de Deus para as pessoas, para que eles possam saber sobre a condenação. Isso é importante. A vida eterna no céu é uma dádiva, né? Como foi dito, né? A existência eterna está condicionada à fé em Jesus Cristo. Tem que crer. Deus ama o pecador, mas ele é justo e dará a cada um a recompensa certa. Deus ama o pecador? Ama, mas Deus é justo. Vamos colocar aqui o Salmo de número 7. Salmo de número 7. Vou colocar aqui. Salmo 7. Versículos 11 a 13. Não, Salmo 7, 11 a 13. Agora sim. Deus, presta atenção nisso aqui, nesse texto, hein? Presta atenção nesse texto. Deus é um juiz justo. Deus é um juiz justo. Um Deus que se ira todos os dias. 12. Se o homem não se converter, Deus afiará sua espada. Já tem armado seu arco e está aparelhado. Se formos para o 13, e já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Certo? É do 11 ao 13 mesmo. Então nós temos que ter muito cuidado. Ó, o 14 diz, eis que esse está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produzirá mentiras. Então, o ser humano, ele precisa entender que Deus é justo. Deus não é injusto. Ele vai nos tratar segundo as nossas atitudes. Apesar das pessoas desejarem ir para o céu, o pecado original trouxe para a humanidade a condenação eterna. Não se trata, em primeiro lugar, do que as pessoas cometem, mas sim de quem elas são diante de Deus, ou diante do tribunal de Deus. Pois o que elas cometem, seja em maior ou menor grau, é sempre consequência de quem elas são, culpadas
e condenadas. A única forma de se livrar dessa condenação para irmos para o céu é através da salvação em Jesus Cristo. Eu já vou colocar esses textos na tela. Presta atenção. Existem muitas pessoas que não servem a Deus que ficam indignadas quando é dito que se elas não aceitarem Jesus, elas vão para o inferno, e elas fazem uma comparação. Elas dizem o seguinte: como é que pode eu ir para o inferno, no mesmo inferno que vai um pedófilo, um estuprador, um serial killer? Como é que pode? Elas não entendem que as pessoas irem para o inferno tem a ver com a condenação por causa da culpa, do pecado. O que elas fazem é só consequência de quem elas são, em maior ou menor grau, mas continua culpado do mesmo jeito. Nós já nascemos culpados. Pastor, mas por que uma criança, se ela partir, ela não vai para o inferno? Porque ela não tem idade para confessar seus pecados. Ela não tem idade para poder reconhecer seus pecados, se arrepender dos seus pecados. Então, por isso, ela é salva através da graça de Deus, e Deus não permite que ela vá porque ela não tem consciência. Ela não tem entendimento disso ainda. Mas depois que chegamos à idade da razão, temos entendimento, e eu não vou entrar aqui no mérito, uns dizem que é aos 8 anos, outros aos 10, outros aos 12. Não temos uma definição, só Deus sabe cada ser humano quando ele chega a esse entendimento. Então, ela tem que confessar seus pecados, ela precisa se arrepender. Por isso que crianças aceitam Jesus. Quando ela já tem o entendimento, ela deve aceitar Jesus. Fazemos apelo. Tem pregador que fica extremamente decepcionado quando faz um apelo e uma criança aceita Jesus. Ué, criança não precisa de salvação também? Precisa, se ela já tem entendimento? Claro que precisa. Então, veja aqui. Eu vou colocar esses textos na tela. Vamos lá. João, capítulo de número 3. Muito conhecido. Mas você vai verificar uma coisa interessante aqui nesse texto. João, capítulo de número 3, versículos 16 a 18. Porque nós lemos muito o 16, mas não avançamos até o 18. Olha o que o texto diz. Vou colocar aqui para você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça. Isso implica que quem não crê perece. Para todo aquele que nele crê não pereça. É o propósito. Então, para não perecer, precisa aceitar Jesus. Mas tem a vida eterna. Olha o que diz o 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então a vinda de Jesus, naquele momento, não foi para condenar. Mas olha o que diz o 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Pastor, por que a pessoa que não crê já está condenada? Porque ela já nasce condenada. Então Jesus veio para livrá-la da condenação. Mas quando ela rejeita Jesus, ela continua na condenação. Ela continua culpada diante do tribunal de Deus. Agora vamos ler Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. Muito conhecido Romanos 8. Mas vamos lá, só para você poder conferir junto comigo, versículos de número 1 e 2. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, quem não está em Cristo tem condenação, irmãos. Tá claro aqui o texto. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso quer dizer, vivem agora para Deus. Não são dominados pela natureza pecaminosa, não vivem na prática do pecado. Versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Quem está debaixo da lei do pecado vai gerar o quê? Morte. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Ou seja, o pagamento de uma vida na prática do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Entenda. É importante você entender isso. Certo? Lição principal: o desejo de uma vida no céu sem sofrimento é válido. Não há nenhum problema que alguém deseje, mas precisa saber como é que se alcança isso. A vida eterna é uma dádiva para os que creem em Cristo e recebem perdão. A existência eterna em comunhão com Deus está condicionada à fé em Jesus. E Deus recompensa cada um conforme a sua justiça. Deixa eu explicar uma coisa aqui mais uma coisa. Às vezes você encontra pessoas que falam assim:
Poxa, mas por que eu não posso ir para o céu, mas viver a minha vida do jeito que eu quero? Porque Deus não criou o ser humano para viver essa vida que é vivida. Quando o pecado não existiu, o ser humano não teria vontade de fazer nada disso que ele faz. Então o que Deus quer é trazer o ser humano para o estado original. Só que isso vai sendo feito gradativamente. Assim como o homem pecou e ficou condenado e começou uma vida de degeneração, pecado após pecado, pecado após pecado, você vai ver que assim quando você lê o relato do pecado de Adão e Eva, eles são expulsos do jardim, vem logo a questão que é gerado um filho, depois mais um filho, aí o filho primogênito, que é Caim, mata Abel. Então você vai vendo a situação, quando chega no capítulo 6 de Gênesis, a situação tá caótica. Deus resolve dar cabo da raça humana, fazendo uma aliança apenas com Noé e com a sua família. Então, o que Deus quer é voltar, trazer o homem de volta. E aí o ser humano não entende isso, porque ele fala assim, mas eu quero viver minha vida do jeito que eu quero. Mas a vida que ele quer viver do jeito que ele quer não foi a vida que Deus criou ele para viver. Ele só tem vontade de viver essa vida por causa do pecado. Então, quando ele está em Cristo, o pecado não mais o domina, e ele lê a palavra, com a intenção de praticar, ele ora, ele jejua, ele vai ao templo para cultuar, para ter comunhão, para ser edificado, ele vigia. Aí o que acontece? Ele não tem mais vontade, ele não é mais dominado pela vontade, melhor dizendo, de querer viver na contramão de Deus. Só que quem não tem Cristo ainda não entende isso. Quem não está em Jesus não tem essa compreensão. Então nós precisamos falar desse grande amor. Tópico 2. O juízo divino para os ímpios. Deus que nos livra da corrupção. A salvação não vem pelo que eu faço. Não é boas obras. Não é caridade. As boas obras são consequência de uma vida salva. Ah, pastor, mas então não pode ser considerado um salvo quem tem boas obras? Não, porque ele não aceitou Jesus. O salvo é considerado salvo quando ele aceita Jesus. As boas obras é a marca dele ter aceitado Jesus. Mas ele não está livre da condenação por causa das boas obras. Ele está livre da condenação por causa de ter aceitado Jesus que pagou a sua dívida. É assim que funciona. A morte eterna é a separação por toda a eternidade da presença de Deus. Lembre-se sempre de uma coisa, a morte está sempre ligada à separação, certo? Vida está sempre ligada à comunhão. Já a vida eterna, à luz da Bíblia, é a nova vida que os crentes em Jesus passam a ter após a sua conversão genuína. Então, vida eterna eles passam a ter, mas eles vão tomar posse na plenitude quando partir daqui e o Senhor vier buscar a sua igreja e seremos transformados num corpo glorificado. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, que é a representação da nossa morte para essa vida, né? Para os desejos, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Deixa eu tentar fazer um exemplo aqui usando essas duas canetas. Esse aqui era o Mário Luna antes de Cristo. Vivia uma vida na prática do pecado, condenado, e estava indo em direção à condenação eterna. Condenação eterna, certo? Tá bom. Uma vez que eu aceitei Jesus, o batismo, ele simboliza, tá? É um ato público, simbólico do que aconteceu quando eu aceitei Jesus. Só que eu tô fazendo uma confissão pública, né? Diante de todos, que eu passo a servir ao Senhor. Mas, na verdade, eu sirvo desde que eu aceitei. Só que o batismo é uma confissão pública. Aí, o que acontece? Quando eu sou colocado dentro das águas, e ali eu desço as águas, certo? Naquele momento, simbolicamente, eu estou morrendo para a prática no pecado. E aí, tá? E agora, ao levantar das águas, está simbolizando a nova vida que eu tenho. Lembra que eu falei que a antiga vida eu estava caminhando para a condenação? Na nova vida vai ser o contrário. Eu estou caminhando para a vida eterna. Então aqui é o ponto de partida. Eu aceitei Jesus, eu faço a confissão pública, certo? O batismo representa aquilo que aconteceu quando eu aceitei Jesus. Mesmo que eu seja batizado 1 ano, 2 anos, 3 anos depois, o batismo só está representando o que aconteceu quando eu aceitei Jesus. Eu recebi uma nova vida, uma nova natureza. E agora eu estou caminhando em direção à vida eterna. Certo? Por isso eu tenho que ter práticas diferentes. Por quê? Porque agora eu tenho uma nova natureza.
Deus não me deu uma nova natureza para mim continuar na prática do pecado. Deu para entender agora? Certo? Por isso que diz, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andamos nós também em novidade de vida. Então nós nos unimos a Cristo na sua morte e unimos também na sua ressurreição. Então descemos unindo a sua morte. Subimos das águas unido na ressurreição. Só que a plenitude desse unido na ressurreição só acontece quando Jesus voltar para nos transformar num corpo glorificado, e aí sim não terá mais o pecado na nossa natureza. O homem natural é um ser biológico, entretanto, o novo homem nascido de Deus é um ser espiritual, uma nova criatura. Dá para ver esse homem espiritual aos olhos nu? Não, mas ele existe. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 17. Pedro diz que os que são salvos são participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então nós participamos da natureza divina. Antes, a nossa natureza estava só limitada à natureza de Adão. Mas quando aceitamos Jesus, recebemos uma natureza divina para nos comportarmos de acordo com a vontade de Deus, para voltarmos às boas práticas, para voltar a ter uma vida de acordo com aquilo que Deus nos projetou, Deus nos criou. Ainda não estamos perfeitos, mas quando partimos dessa vida e recebermos um corpo glorificado, não haverá mais nada do pecado na nossa vida. Aí sim estaremos no estado perfeito, como Adão e Eva estavam antes de pecar. O Deus que nos ama e nos livrou da corrupção deste mundo preparou um lugar especial e uma recompensa para nós caso permaneçamos fiéis até o fim. Então ele nos ama, ele nos livra da corrupção desse mundo através de Cristo Jesus e ele preparou um lugar especial. Adão e Eva não estavam num lugar especial, que nós chamamos inclusive de paraíso, um lugar que não havia dor, não havia choro, não havia doença, não havia nada disso. A mesma coisa, nós estaremos num lugar assim, um lugar onde não haverá mais nenhuma consequência do pecado. Lição principal, a morte eterna é a separação de Deus para sempre. A vida eterna para os crentes é uma nova existência após a conversão. Ao nascerem de Deus, tornam-se novas criaturas e participantes da natureza divina. Se somos participantes da natureza divina, temos que nos parecer com o nosso Deus. Permanecer fiel resulta em recompensa especial, vida eterna. 2. O sofrimento dos ímpios. O Salmo 1 afirma que o ímpio não subsistirão no juízo, haverá o juízo e eles não continuarão de pé. Versículo 5. O salmista, de acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal, descreve os pecadores sob 3 quadros horríveis. Então, a Bíblia de Estudo Pentecostal faz um estudo sobre o Salmo 1. E aí ela relata o seguinte. Letra A. São como a moinha lançada para longe por forças que não conseguem ver. Ou seja, o vento lança a palha longe e ela não tem poder de resistir. Está no versículo 4 do Salmo 1. Letra B. Serão condenados na presença de Deus no dia do juízo. Versículo 5. Letra C. Perecerão eternamente. Haverá essa situação eternamente. Certo? Então nós temos aqui a situação deles. Uma situação horrível. Está sendo descrita. Tá? 3 quadros horríveis. Esses textos nos mostram que não podemos ter dúvidas em relação ao castigo, a recompensa dos ímpios no dia do juízo. É uma recompensa, o salário do pecado é a morte. Não é o que a pessoa está plantando, é o que ela vai colher. Mas o Senhor tem salvação. Como crentes, temos que evangelizar e pregar a palavra de Deus. Mas não podemos nos esquecer de que a salvação é somente por meio da fé na obra de salvação realizada pelo Senhor Jesus Cristo. Ou seja, salvação não é por obras, salvação é através da fé. As obras são consequências de uma vida salva. Onde vamos passar a eternidade é uma escolha nossa. Não é a mãe que escolhe pelo filho, não é o pai que escolhe pelo filho ou pela filha, não é o filho que escolhe pelo pai ou pela mãe, não é o esposo que escolhe pela esposa, não é a esposa que escolhe pelo esposo. Não adianta o jovem ser filho de cristão, um pai cristão, uma mãe cristã, eles não têm poder de dar salvação para eles porque eles são cristãos e eles não são. Cada um precisa tomar a sua decisão. E quando ele não toma uma decisão, ele permanece debaixo da condenação. A perdição dos ímpios se deve ao fato de que eles fizeram escolhas erradas e decidiram duvidar de Deus e de sua palavra. Por isso são chamados de incrédulos. Algumas pessoas afirmam que a perdição eterna não é consistente com o fato de que Deus é amor. Então alguém diz assim, como é que pode Deus condenar e Deus ser amor?
Vamos para a explicação? Eles, porém, desprezam o fato de que ele é amor, mas também é justo. É justiça. Deus é equilibrado. Ele não vai ser amor e deixar a justiça de lado. Ele é amor e justiça ao mesmo tempo. Ele é amor, justiça e santidade ao mesmo tempo. Ele é amor, justiça, santidade e bondade ao mesmo tempo. Tudo junto, tudo unido. No Antigo Testamento, a ideia de que toda alma que pecar, essa morrerá, é bem evidente. Está lá em Ezequiel 18, 20. Então, o Senhor não mudou, ele continua o mesmo. Não tem essa história de o Deus do Antigo Testamento ser um Deus cruel e no Novo Testamento ele ser um Deus bonzinho. Ele se converteu? Não, ele continua o mesmo. O mesmo Deus de juízo. Só que no Novo Testamento, ele traz em Cristo o cumprimento daquilo que se pregava, se anunciava no Antigo Testamento. Logo, a decisão de pecar é tão somente do homem, e a recompensa pelo seu erro é tão somente de Deus. Então, o homem peca e Deus o recompensa. O homem vive uma vida de justiça em Cristo e Deus o recompensa. A recompensa vem de Deus. Nossas obras, nossas atitudes. Qual é as nossas obras e nossas atitudes? Nossas atitudes e nossas obras, quais são? Depende de nossas atitudes e nossas obras para onde iremos. Qual é a nossa atitude? Aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Viver uma vida agradável a Deus. Qual é a recompensa? Vida eterna. Qual é a nossa atitude? Rejeitar Jesus. Querer viver segundo os nossos desejos, segundo as nossas vontades. Qual é a recompensa de Deus? Separação eterna, sofrimento eterno, tormento eterno. A decisão é unicamente nossa. Exclusivamente nossa. E talvez alguém diga assim, mas por que Deus não obriga as pessoas então a aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Porque ele quer servos por amor. Ele entregou seu filho por amor e não vai querer que ninguém o sirva por obrigação. Sem ter desejo, sem ter vontade. Um pai e uma mãe, quando o filho está na menor idade e está debaixo do seu domínio, podem obrigar o filho a fazer o que eles querem. Ainda que o coração desse filho não esteja com vontade de fazer aquilo, mas ele tem que fazer. Só que no caso de Deus, Deus não quer um servo servindo a ele sem ter vontade. Porque senão não tem nenhum sentido isso. Então Deus não quer pessoas. Como é que Deus vai obrigar pessoas a estar diante dele, na presença dele, em comunhão com ele? Ele não vai fazer isso. O ser humano precisa decidir. Agora, se o ser humano confessar, Senhor, eu quero estar na tua presença, mas eu não tenho força. Os desejos são mais fortes do que eu. Aí ele vai começar a pedir a Deus, Senhor, me ajuda. Me muda. Me transforma. Faz uma obra na minha vida. Aí é diferente. Aí o Senhor entra, porque ele tem vontade, está pedindo. Ele não está conseguindo, mas o Senhor vai entrar, vai trabalhar, vai mover a mão dele. Agora, quando eu rejeito, eu rejeito. E eu vou ter consequência. Existe um grande equívoco em relação a essa questão de Deus ser amor e mandar os outros pro inferno. Presta atenção nisso aqui, ó. Existe um grande equívoco cometido por algumas pessoas que alegam que um Deus que é amor não pode condenar as pessoas ao inferno. Em outras palavras, elas argumentam, que tipo de amor é esse? Porque nós vivemos numa sociedade que acaba pregoando as coisas de forma distorcida. Então, funciona da seguinte maneira. Eles apregoam que amor é tolerar erro. É aprovação de conduta. Só que isso não é amor. Então, preste atenção. Em outras palavras, elas argumentam que tipo de amor é esse? O que essas pessoas desconhecem é que amor não é aprovação de conduta. Simples assim. Os pais amam seus filhos e mesmo assim não devem aprovar as suas condutas erradas. Que o pai que aprova a conduta errada de um filho, uma mãe que aprova a conduta errada de um filho, ele está ali sendo cúmplice do ser humano que aquele filho vai se tornar a cada dia, que está totalmente contrário àquilo que é correto. Então eles vão ter contribuído com aquela formação. Então, um pai e uma mãe não pode. Eles amam, mas eles... aí o filho diz, você não me ama, você não me dá o que eu quero. Quem foi que disse que amor tem que dar tudo que a pessoa quer? Um pai, ele pode corrigir, uma mãe pode corrigir, restringir coisas em nome desse amor.
Por que não? Então nós temos que ter muito cuidado em confundir amor com aprovação de conduta. O Deus que ama oferece oportunidade de salvação, mas também está pronto para executar o juízo contra aqueles que tiveram toda uma vida para se arrepender e não quiseram. A pessoa tem toda uma vida para se arrepender e ela não quer. E aí depois o culpado é Deus. Isso é a natureza pecaminosa gritando na gente. Nós não assumimos nossa culpa. Quando Adão pecou, ele disse: a mulher que tu me deste, me deu e eu comi. Ele botou a culpa em Deus e na mulher. Quando Deus pergunta para a mulher diz: a serpente me enganou. Ela foi sincera em dizer que a serpente enganou, é verdade, mas querendo ou não, a serpente. Foi a serpente. Deu para você entender? Então nós temos que assumir nossas culpas. Lição principal: quando Deus confrontou Caim, a mesma coisa. Caim, ele não aceitou a correção de Deus. Deus esperava que Caim confessasse que tinha matado seu irmão. Caim não confessa. Sou eu, por acaso, guardador de meu irmão? Então Deus sempre nos dá uma oportunidade de confessar. Agora, quando eu não confesso, quando eu encubro as transgressões, eu não prospero. Deus não me abençoa. Deus não vai abençoar alguém que está em transgressão. Cuidado. Salmo 1 destaca o destino dos ímpios no juízo. A perdição resulta em escolhas erradas. A salvação pela fé em Cristo é crucial, pois Deus, amoroso e justo, recompensa conforme as escolhas humanas. 3. A punição divina. Meu Deus. É uma penalidade divina e nos escritos de Paulo é a consequência do pecado. Então Deus traz a penalidade por causa de uma vida no pecado. Tá lá, o salário do pecado é a morte. Salário, o que é salário? É o pagamento, é a recompensa. É isso que vai receber uma pessoa. Morte eterna, separação eterna de Deus. Essa expressão rabínica significa perdição eterna. Deve ser compreendida juntamente com as passagens nas quais Jesus fala sobre o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. É a mesma coisa. Morte eterna, fogo eterno, assim como o castigo eterno que é colocado em contraste com a vida eterna. Tudo é a mesma coisa. O estado final do ímpio é descrito como a morte, punição, perdição. Não é a morte física, é a morte eterna. Quando o homem pecou, ele foi atingido a morte, a sentença que Deus deu, que Deus já havia dito que não podia fazer. Essa sentença implicava 3 aspectos. Morte física não aconteceu no mesmo momento. Morte espiritual aconteceu no mesmo momento. E morte eterna. A morte eterna acontece quando partimos dessa vida sem reconhecer Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Um dia já partimos condenados e sofreremos ali isso pela eternidade, para sempre. Ainda temos tempo, enquanto a vida é esperança. Em relação à morte eterna, é importante lembrar de que o lago de fogo, como destino dos perdidos, é um lugar, não é um estado. Tem gente que pensa que isso é fantasia, é história. A Bíblia não ia se dar a contar histórias. Histórias irreais, fantasia, mitos. Ela fala da realidade. Como o céu é um lugar e não um mero estado mental. Nas escrituras, essa verdade é indicada pelas palavras Hades. Hades no Novo Testamento e Seol no Antigo Testamento. Certo? Nas nossas Bíblias, Hades e Seol é traduzido como inferno. Como inferno. Só que eu gostaria de explicar algo para vocês. Já eu vou poder explicar mostrando uma imagem. Geena. Tudo sinônimos aqui, parecidos, tá? Lugar de tormento. A condição de miséria indescritível é indicada pelos termos usados para relatar o sofrimento. Fogo eterno. Mateus 25, 41. Onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Marcos 9, 44. Lago que arde com fogo e enxofre. Apocalipse 21, 8. Que, na verdade, o inferno em si mesmo é esse lago que arde com fogo e enxofre. As pessoas que partem estão no lugar de tormento. Mas ainda não é um inferno propriamente dito. É um prenúncio do inferno. A mesma coisa, as pessoas que partem em Cristo estão no lugar de repouso. Tá? É chamado de paraíso.
Então, é um prenúncio da vida eterna. Só para você entender, é a mesma coisa. Comparações. Lago que arde com fogo e enxofre, aí sim, aí é o inferno propriamente dito. O poço do abismo é um lugar onde há demônios presos. Eu vou mostrar para você. Um lugar de choro e de ranger de dentes. Fogo inextinguível. Lucas 13:17. Fornalha acesa. Mateus 13:42. Fumaça do seu tormento pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem dia e nem noite. Apocalipse 14:11. Essas expressões foram ditas pelo próprio Cristo, que revelou tudo o que precisamos saber a respeito deste lugar de retribuição. Deus retribui com vida eterna aqueles que foram justificados em Cristo, que receberam a salvação, que aceitaram o plano de Deus para os resgatar. Mas Deus também retribui com condenação eterna para aqueles que rejeitaram a oferta de salvação. Eu peguei uma imagem minha, esse gráfico quem fez fui eu, tá até escrito lá, ó, diagrama feito pelo pastor Mário Luna. Eu fiz isso no ano de 2017. Eu quero pegar só a parte de baixo do gráfico, porque na verdade isso aí foi feito para uma aula de escola dominical, aonde estava dando todos os passos aí, e aí eu fui falando sobre todos os acontecimentos até chegar à eternidade, de uma forma muito resumida. Mas eu peguei esse gráfico aí, esse diagrama, só para mostrar para vocês o seguinte. Quando a pessoa parte, tem lá, ó, corpo, Keber, sepultura. Ou seja, lugar dos mortos. Às vezes, o termo tá lá, Keber. Lugar dos mortos. Muito bem. Só que aí, eles estão, aqueles que partem sem Cristo, estão no lugar chamado de Seol no Antigo Testamento e Hades no Novo Testamento. Mas, propriamente, isso ainda não é o inferno. Vou mostrar para você, tá? Aí nós temos ao lado aí a questão lá, ó, Seol ou Hades, né? Os não salvos, lugar de sofrimento. É um lugar de sofrimento, tá? Poço do abismo, que é chamado de Tártaro, é o lugar onde estão anjos maus, que segundo Pedro 2:4 e Judas 6 fala que eles estão aprisionados. É nesse poço que Satanás será aprisionado no milênio. Ele vai ser lançado aí, porque muitas pessoas pensam que Satanás está preso. Ele não está preso, ele está solto, ele está limitado. Mas preso ele não está. Tanto é que o texto em Apocalipse diz que ele vai ser preso. Aí sim ele será preso. Ele está solto, limitado nas regiões celestiais, mas ele está solto, mas ele está limitado, tá bom? Agora, na grande tribulação, na tribulação, aí sim, ele vai agir com muito mais intensidade do que ele age nesse momento. Só que quando chegar no milênio, ele vai ser preso nesse poço do abismo. É desse poço que vai sair também demônios durante a tribulação que vai atormentar os homens, que é dito que eles darão picadas, como se fossem de escorpiões. As pessoas vão tentar se matar, vão se lançar de prédio e a morte vai ser retida, elas não vão morrer. Irmãos, aí já é área de escatologia. Eu não tô dando aula de escatologia. Não tô dando aula de escatologia, mas já tá dentro da área de escatologia, tá? E aí lá no canto tem Lago de Fogo. Ali sim é o inferno, é o final de tudo. É onde Satanás será lançado com todos os demônios, é onde todos os ímpios estarão. E ali será um lugar de tormento eternamente. Engana-se quem abraça a mitologia pensando no diabo no inferno, e aí o inferno é lá. Os demônios que estão no lugar de tormento estão no poço do abismo. No poço do abismo não tem pessoas. Só tem os demônios. No Seol ou Hades, que é o lugar de tormento, sim, tem a alma daqueles que partiram sem Cristo. Mas ali não tem demônios, tá? Os demônios estão nos lugares celestiais ou estão no poço do abismo, segundo as escrituras. Então as pessoas pensam muito nisso. Ah, as pessoas que partiram estão no lugar de tormento, tem os demônios lá, com garfo. Irmãos, acaba com isso, isso é mitologia grega. Isso não tem base nenhuma bíblica. Agora, quando chegar no final que o Senhor lançar Satanás dentro do lago que arde com fogo e enxofre, os demônios todos lançados lá dentro, certo? Falso profeta, o anticristo, tudo lançado lá dentro, e todos os ímpios, não vai ter tempo de ninguém ficar atormentando ninguém, porque todos vão estar atormentados. Então essa ideia de um demônio atormentando pessoas no inferno, isso é mitológico. Isso aí é mitologia grega, sabe por quê? Porque Deus criou o inferno, o lago que arde com fogo e enxofre, justamente
para atormentar os demônios. Então, ele não vai ter tempo de atormentar ninguém, ele vai estar atormentado também. É todo mundo em tormento. Você quer ir para um lugar desse? Não. Então aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador e viva uma vida como um cristão de verdade. Lição principal. A morte eterna é a penalidade divina expressa como fogo eterno e lago de fogo. Indicado por palavras como Hades, Geena, envolve tormento, choro, fumaça. Cristo revela esse destino dos perdidos, Mateus 25, 41, Apocalipse 21, 8, 14 e 11. Um lugar de retribuição, não apenas um estado. Não é apenas um estado mental, é um lugar de verdade. E aí talvez você fala, pastor, mas por que a gente tem o hábito de dizer, a pessoa que parte sem Cristo vai para o inferno, tá? Mas você vê, alguém que partiu sem Cristo já está no lugar de tormento. E do lugar de tormento nunca vai sair para ir para o céu. Ele só vai para o lago que arde com fogo e enxofre, que é a última etapa. Então, ele começou na primeira etapa e depois vai para a última etapa. Mas aqueles que estão em Cristo partem, vão para o paraíso e depois vão para a última etapa. Vida eterna. Eles também não vão sair do paraíso para ir para o lugar de tormento, nem tampouco para o lago que arde com fogo e enxofre. Então, uma vez que alguém partiu em Cristo, não tem como regredir. Mas uma vez que alguém partiu sem Cristo, não tem como ir para o céu. Acabou. Terminou. A falsa ideia aí de purgatório, alguém que partiu com poucos pecados vai para o purgatório para se purificar, isso é heresia. Isso não tem base bíblica. Nossa Bíblia não fala nada sobre purgatório. E se tem algum texto em alguma Bíblia que tem os acréscimos, a nossa Bíblia é diferente, por exemplo, da Bíblia católica, que tem vários acréscimos, se tá lá, é porque aqueles livros não são livros inspirados. Não são livros inspirados. São livros apócrifos, que não têm inspiração divina. Então fala sobre isso, mas são livros qualquer, que não tem nenhuma base doutrinária. Então não tem purgatório. Partiu, segue-se o juízo, acabou. Morreu. Ao homem está ordenado uma vez morrer. Agora não se engane, porque alguém pega esse texto e fala assim, mas está ordenado uma vez só morrer, por que houve ressurreição na Bíblia e pessoas voltaram à vida? O ser humano não tem como voltar à vida sozinho. Então, humanamente falando, ele vai morrer uma vez e acabou, ele não tem como voltar. Agora, ali foi uma ação sobrenatural. Jesus ressuscita Lázaro, ressuscita o filho da viúva de Naim. No Antigo Testamento há ressurreição. Aí é uma ressurreição sobrenatural. Mas o ser humano que foi, não tem como voltar por si mesmo. Por isso está ordenado morrer uma vez. Conclusão. Jesus disse, na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5, 24. Não entrará em condenação. Esse versículo mostra uma verdade sobre o alcance da salvação em Cristo e da perdição eterna para aqueles que rejeitam. O amor de Deus e seu plano salvífico. Onde você vai passar a eternidade? Essa é uma pergunta muito séria. Pergunte na classe. Aonde você vai passar a eternidade? Pergunte para pessoas. Aonde você vai passar a eternidade? Pergunte para si mesmo. Aonde eu vou passar a eternidade? Vamos espiar o que iremos estudar na próxima lição. É a última lição do trimestre, lição 14. Encerramento, dia 31 de dezembro de 2023. Pastor, mas como é que eu vou estudar essa lição? Estuda com antecedência. Está liberada no canal bem antes. Encerramento do trimestre. Fé para crer no fim da história e na condenação eterna. Vai enfatizar mais um pouco a condenação eterna, tá? E não se esqueça. Aprendendo sobre a salvação em Jesus Cristo. Por que eu estou deixando esse vídeo? Porque isso tem tudo a ver com a lição. A única forma de não ir para a condenação eterna, para o sofrimento eterno, é aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Pastor, mas eu já aceitei. Por que eu preciso assistir um vídeo como esse? Porque você precisa ter uma noção do que de fato é a salvação em Jesus Cristo e por que as pessoas precisam de salvação. Às vezes nós vamos pregar o evangelho e não temos essa base e as pessoas nos questionam e elas não querem aceitar a palavra de Deus. Por quê? Porque nós temos uma palavra ali muito superficial. Então se aprofunde no ensinamento bíblico para você ter uma base bíblica sólida, para você falar com certeza e a pessoa, se ela não quiser aceitar, ela pode até não aceitar, mas não vai ser por falta de argumentação bíblica da sua parte. Participe do projeto Mais 3 inscritos do canal. Não esqueça de dar o like, ativar o sininho das notificações, se inscrever no canal. Também não esqueça de compartilhar esse vídeo,
comentar o que você achou dessa aula, tá bom? Não deixe, tá bom? Porque é importante. Bom, você pode baixar os PDFs aí do canal, tá bom? No meu canal no YouTube. No meu canal no YouTube. Você pode baixar no link que está aqui no YouTube, no meu canal no Telegram. Então, pastor, como é que eu faço para ir pro Telegram? Link na descrição. Vai pro Telegram, chegando lá no Telegram, você tem lá as postagens, que são essas postagens aqui, ó. As postagens como estão aqui. Você procura a postagem que você quer, vamos dizer que seja de jovem, você vai clicar nela. Uma vez que você clique na postagem de jovem, vai abrir aí uma página, tá? Do meu site, você vai descer a página, tá? Tem aqui publicações, tem cursos que eu recomendo e tudo. E aqui na parte de baixo tem aqui arquivos para download para PDF da lição. Aí você tem um comentário da lição e o slide em PDF da lição. É muito fácil, não tem como errar. Muito simples, muito fácil para você. Tá? Manhãs Artes Digitais faz artes para o evento da sua igreja, ou você que é um profissional liberal, entre em contato. Não deixe de entrar em contato. Pessoas estão satisfeitas, você também pode ficar satisfeito. Pastor, mas não sou eu que organizo os eventos aqui na igreja. Então passe para quem organiza os eventos da igreja. Clube de membros do canal do Pastor Mário Luna, o link também está na descrição, é só você procurar. Você pode baixar tudo num único lugar. Aí você não precisa ir no meu site cada aula. Você tem tudo no único lugar. Você semeia no meu Ministério de Ensino, tem tudo no único lugar e ainda tem as lições em PowerPoint. Não deixe de participar do meu canal, tá? Do clube de membros do meu canal. É uma benção. Bom, nesse momento nós vamos orar. Eu quero agradecer, só quero fazer mais 2 avisos. Primeiro aviso, deixando para você aqui, ó, links, QR Code, se você quer doar para essa obra que está sendo realizada aqui. Eu já falei para vocês que tem demandas, essa cadeira precisa ser trocada, o computador precisa ser trocado. Eu já falei para vocês que me pediram para colocar esses QR Code aqui e eu apenas estou aí seguindo o que foi pedido. Pessoas têm doado, eu quero agradecer a vocês que têm doado. O Senhor possa abençoar, multiplicar. Não vou falar valor, não vou falar nome de pessoas aqui, mas você que está na TV, você pode apontar a câmera do seu celular, aqui no 2, a câmera do seu celular, nesse caso, e no 1 você também pode aí apontar, abrir o seu aplicativo do seu banco e apontar, e você vai conseguir fazer a leitura, colocar o valor e fazer aí a doação. Que Deus possa recompensar. Pastor, não posso fazer. Glórias a Deus. Só ore. Nós recebemos as orações. Eu e minha menina princesa precisamos das orações. Ore por mim, ore por ela. Nós precisamos muito de orações para que nós possamos vencer, para que possamos romper e ir em frente para a glória de Deus. E também lembro a você aí do curso Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Está sendo uma bênção na vida de pessoas, vai ser uma bênção na sua vida também. O link está na descrição, o preço está acessível. Tenho certeza que você não vai se arrepender em adquirir esse curso. Vai ser um curso que você vai adquirir, no final tem certificado de conclusão, mas não é só por isso. Eu sei que o material, eu vou dizer para vocês, o curso tem um valor, mas o que está sendo disponibilizado de conteúdo, irmãos, está muito além. Mas eu não fiz um curso e coloquei ele para poder à venda, para poder, baseado em questão financeira. Nós precisamos dos recursos? Precisamos, mas eu fiz isso para que você seja alcançado e você possa aprender. Porque esse é o intuito, essa é a motivação. O recurso financeiro é uma consequência, mas a motivação é você aprender a estudar a palavra de Deus e compreendê-la. Bom, nesse momento nós vamos estar orando. Se você tem um pedido de oração, apresente a Deus. Eu estou colocando aqui o caderno no qual eu coloco os pedidos que são feitos aí no canal. De repente você tem um pedido também. Então vamos apresentar a Deus nesse momento os nossos pedidos. Nem todos os pedidos estão aqui, mas esse caderno está representando todos os pedidos, tá bom? Então vamos estar orando para dar encerramento ao programa. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero mais uma vez pedir perdão nos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu quero te agradecer, ó Deus querido, por essa rica oportunidade de realizar mais esse programa. Senhor querido, Senhor amado, eu peço ao Senhor que o Senhor possa abençoar a vida de cada professor, de cada professora. Toma os alunos, usa os professores com a autoridade do Teu Espírito, que eles possam ter entendido essa lição, para que eles possam ministrar com excelência. Que o Senhor possa tirar todo o impedimento, toda a barreira. Não deixa que eles venham desanimar, parar, desistir. Dá ânimo para eles. Também que essa lição possamos refletir nela, sobre a nossa necessidade, Senhor, que temos de viver uma vida de acordo com a Tua palavra, de evangelizar vidas.
de pregar a tua palavra. Nos ajuda, Senhor, porque o sofrimento eterno é uma realidade e nós não queremos passar por ele. Toma agora cada vida que está aqui representada neste caderno. Pessoas que precisam de cura, cura do corpo físico, cura, Senhor, das emoções, depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Pessoas que precisam de libertação das drogas. Pai querido, aqueles que estão no tráfico das drogas também, na bebida, Pai, que é o alcoolismo, na prostituição, na jogatina. Senhor querido, famílias que precisam ser restauradas, portas abertas, Senhor, portas de emprego, portas, Senhor, de benefícios, Senhor querido, Senhor amado, no INSS. Também portas, Senhor, de causas na justiça que estão aí tanto tempo para se resolver e não se resolve. Eu entrego cada causa, cada necessidade. Eu entrego em tuas mãos, Senhor, as famílias. Eu te peço a tua bênção. Eu entrego, Senhor querido, aqueles que moram na nossa localidade, são vizinhos. Eu te peço salvação para as vidas, aqueles que não conhecem teu Filho como Salvador e Senhor. Liberta, transforma aqui na minha localidade. Faz uma obra, Senhor. Eu entrego tudo nas tuas mãos, cada causa. Eu entrego a causa desse irmão, dessa irmã que está orando comigo nesse momento. Vai de encontro a essa causa, Senhor, a esse problema. Eu não tenho como resolver, talvez essa pessoa não tenha como resolver, mas o Senhor pode nos ajudar, o Senhor pode ajudar essa vida. Senhor, continua nos abençoando e nos agraciando com a tua poderosa mão, em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer a você que ficou até agora no programa, tá bom? Tô deixando o vídeo de recomendação na próxima tela e nos encontramos para o encerramento do trimestre, tá? Desse trimestre, tá? Em nome do Senhor Jesus Cristo, para podermos ministrar aí fé para crer no fim da história e na condenação eterna. Então, nos encontramos aí para a glória do nome do Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor, e todos digam amém.